Olá, bom dia, paz e bem, meus caros amigos e amigas, queridos paroquianos, paroquianas, todos os devotos e devotas de Santo Antônio que sempre nos acompanham neste canal, acompanham as reflexões do Evangelho diário. Nós estamos refletindo dentro da 15ª semana do Tempo Comum. E sempre quem nos inspira nesse Tempo Comum é o Evangelho de Mateus. Então hoje, dando continuidade, caros irmãos e irmãs, nessa nossa alegria de chegar até você, ao seu lar, a gente reflete com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 até 30. Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro, uma contextualização para a gente entender bem o sentido do jugo, né? Essa imagem, caros amigos e amigas, a imagem do jugo fazia parte, primeiramente, da relação que havia entre escravo e senhor. Depois, ela foi aplicada à relação discípulo-mestre. E as alianças humanas, também com a divindade, exprimiam-se em categorias de submissão e obediência. A lei de Moisés, recordamos dela, tal como a aplicavam os escribas, era vamos dizer assim, era um jugo particularmente duro. É um jugo, lá como a gente pega a carta aos Hebreus, se diz assim, um jugo insuportável. Cada mestre tinha como que impor um jugo aos seus discípulos, quer dizer, um peso, uma carga. E os discípulos de Jesus, eles são convidados a pôr-se ao lado do mestre e a carregar o mesmo jugo, a levar o mesmo estilo de vida. O estilo dos mansos e dos humildes, dos pobres, dos pequenos, que compreenderam o mandamento novo da obediência a Deus e do serviço aos irmãos. Então, a novidade que Jesus traz é essa perspectiva. Não é mais uma relação de submissão e obediência, mas uma relação de igualdade, de carregar o mesmo jugo do Mestre, o mesmo jugo de Jesus. Então, o jugo, obviamente, por si mesmo, ele é pesado. Mas, aqui que está a beleza desse trecho do Evangelho. Vinde a mim, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, quando a gente leva o jugo com Jesus, é causa de doçura. Por quê? Porque Jesus, ele é manso e humilde. Ele é como se fosse não, ele é o nosso ombro amigo, ele é o conforto para os nossos momentos de angústia. Ele, obviamente, é a saída certa quando a gente está sem perspectiva, quando nos encontramos desorientados. E o coração de Jesus, ele permanece generosamente aberto para todos. O próprio Evangelho diz isso. Venham a mim todos que estão cansados. Então, o importante para nós nesse trecho é isso. É a gente vislumbrar que o amor, ele exige, assim como Jesus, o amor de Jesus, o amor ele exige uma pesada renúncia
aos próprios instintos egoístas, mas abre os horizontes da verdadeira vida. Na sexta-feira, no dia 21 de julho, nós vamos então rezar e refletir a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos de 1 até 8. Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Os seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. É muito importante a gente compreender, primeiramente, que o repouso sabático era, lá nos inícios, uma lei humanitária, no sentido de que era para proteger, visava exatamente proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres, aos escravos e também aos animais. Então o sábado era um dia, vamos dizer assim, festa para todos, lembrando a libertação da escravidão do Egito. O sábado, ainda trazendo presente esse elemento, era, obviamente, uma instituição religiosa válida, que, primeiro, é bom dizer que o próprio Jesus, ele sempre respeitou e praticou. E a mesma atitude ele adotou em relação a outras instituições da religião judaica, porque Jesus, ele frequentou a religião judaica junto com seus pais. Mas, às vezes, Jesus colocava em questão alguns elementos da religião judaica, questionava. E o que Jesus questionava não era, e é bom a gente separar isso, não era a instituição religiosa em si, mas o que Jesus sempre questionou em diversas passagens, e no caso aqui essa, de colher espigas de milho em dia de sábado, de trigo, aliás, desculpem, era a escala de valores daqueles que tornavam absoluto aquilo que era relativo e esqueciam o que era o mais importante, a centralidade da questão. E Jesus argumenta que certas urgências e necessidades do ser humano têm sempre preferência sobre a lei. Então, se alguém está com fome, porque é sábado, não se pode dar de comer? Não se pode ir lá no quintal colher uma espiga de milho? Fazer um pão? Então, o centro, para Jesus, e isso é para nós sempre, o centro sempre é a pessoa. As leis, que são importantes, elas foram criadas para favorecer a pessoa e para que a pessoa ela possa viver dignamente. Então, a gente pode se questionar, à luz também da própria provocação de Jesus. Quer dizer, se a lei ela não cumpre esse objetivo, de que ela vale? Para que ela está aí? Se não é exatamente para ajudar as pessoas a viver com mais dignidade. Então, o verdadeiro culto, que é agradável a Deus, se expressa mediante obras de misericórdia, que é aquilo que está no final do Evangelho. Quero misericórdia e não sacrifício. Então, a gente pode dizer aqui uma questão de lógica. Quer dizer, dar de comer é obra de misericórdia. É uma misericórdia, aquilo que vem do coração que nos leva a fazer o bem, a ajudar alguém,
para que esse alguém possa viver dignamente. Então, eu sempre gosto de dizer, quando Jesus ele fala, seja da compaixão, seja como aqui no caso, da misericórdia, a gente tem que entender que essas duas palavras, mas no caso aqui, misericórdia, é a chave de compreensão do Evangelho. E além de compreensão, é de assimilação e de vivência do Evangelho. É o grande, se poderíamos talvez dizer assim, é o grande legado de Jesus para a humanidade toda. É único, a misericórdia, o único caminho para a gente construir um mundo mais justo e fraterno. E talvez olhando para nós no âmbito interno da igreja, a misericórdia talvez seja o único modo para nós construirmos uma igreja mais humana e mais crível em nosso tempo. E concluindo esse nosso itinerário da 15ª Semana do Tempo Comum, no sábado, dia 22 de julho, nós vamos celebrar na igreja Santa Maria Madalena. A importância da Maria Madalena na vida de Jesus, mas na vida dos discípulos, na vida das primeiras comunidades. Para que bem possamos celebrar este dia de Santa Maria Madalena, a gente sai do Evangelho de Mateus e vai para o Evangelho de João, o Evangelho próprio para esse dia. Capítulo 2, versículos de 1 a 2 e depois de versículos de 11 até 18, com a seguinte narrativa. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus então perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. E então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. É um evangelho super conhecido da gente, né? A gente sempre recorda esse trecho quando celebramos a Páscoa da Ressurreição. Maria de Madalena, ou de Magdala, como alguns também a chamam, com esse seu ardente, profundo amor por Jesus, ela permanece fiel mesmo depois da tragédia do Calvário. A narrativa diz que ela fica procurando ele de uma forma obstinada, e nem o sepulcro vazio fazem ela desanimar. Então Maria Madalena, no primeiro ponto, ela é para a gente modelo de amor ardente, fiel, reverente, um amor que não sabe e não quer estar longe daquele que ama e que o procura mesmo depois da morte. Esse trecho ele me faz ter uma reflexão, um pensamento no campo da procura, porque todos nós somos seres humanos de procura, em busca, e há diversos tipos de procura.
ou se quisermos até uma outra terminologia mais científica, de investigação. A investigação científica, temos a investigação literária, a procura do sucesso, enfim, todas dão algum sentido para a vida. Mas a investigação mais adequada para o ser humano, mais digna dele, é a procura de Deus por amor. E tal procura faz a pessoa sair de si mesmo em direção ao outro, ao amado, a Cristo, a Deus feito homem. Se vocês recordarem no Cântico dos Cânticos, lá pelas tantas, diz assim: procurei-o e não o encontrei, diz a esposa lá, na busca do seu amado. E ela teve que sair de casa e da cidade, inclusive, para o encontrar. Maria Madalena, a gente poderia dizer o mesmo, porque nem sequer encontrou o corpo do seu Senhor. Mas, veja que coisa impressionante, ela não desistiu de o encontrar, como tantas vezes nós fazemos, nos momentos de desolação, quando nos sentimos perdidos. Maria, ela ficou junto ao túmulo, chorando, certamente fazendo perguntas, e o encontrou. O relato do Evangelho diz isso. E encontrou ele quando ele mesmo se deu a conhecer, chamando Maria pelo nome, Maria. Foi ali então que os seus olhos, seus ouvidos se abriram, seu coração. O Evangelho como faz menção de dizer assim, então se abriram os olhos e a mente e o coração de Maria. E ela, Rabuni, chamou ele de mestre. Olha, os nossos esforços, eles são precisos. Mas eu diria assim, não são suficientes para nós encontrarmos Jesus. Por quê? Porque a fé, primeiro, a fé é um dom, é uma graça. E há que procurar, nós temos que procurar insistentemente, persistentemente, como Maria, de uma forma assim profunda, numa vida, quem sabe também, obviamente, de oração. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai se revelar para a gente, vai revelar para nós a sua grandeza, e sim, nós podemos gritar como Maria Madalena, viu o Senhor, e dar testemunho do ressuscitado, como fizeram, obviamente, Maria, os apóstolos, tantos irmãos e irmãs nossos ao longo da história, e ainda nas nossas realidades de hoje. Então, quem conheceu a longa noite da espera e do desejo, tornou-se muitas vezes testemunha ardorosa e eficaz da ressurreição do Senhor. Maria Madalena atesta isso para nós. Com essa reflexão, meus caros irmãos e irmãs, a gente conclui o itinerário das reflexões dessa 15ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, toda a paz, todo o bem, sempre com a proteção e a intercessão de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.